noite está no livro de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. O verso é o de número 11. Nossa Emancio, a paz do Senhor. Deus abençoe você, tá, querida? Em nome de Jesus. Lucas capítulo 15, verso de número 11. Eu quero ler alguns versículos aqui e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra. E nós vamos extrair nessa noite algumas lições extraordinárias. Está escrito assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e lhe desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, grave isso, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Eu não vou ler mais, eu vou parar aqui, porque nós vamos pensar nessa noite concernente esse texto. O capítulo de número 15, que nós tomamos por base aqui, vai falar acerca de 3 parábolas. É importante nós frisarmos aqui que Jesus está sendo questionado. Aliás, o ministério de Jesus foi cheio de questionamentos por pessoas, religiosos, escribas, que não entendiam o propósito de Jesus na terra. E quem não entende, o papel dele é questionar. Quem não compreende os projetos de Deus, o papel desta pessoa é colocar impedimentos, só ver dificuldades, barreiras. Isso é normal. São pessoas que não conseguem entender o propósito de Deus. E nós vamos ver que Jesus ele começa, dentro do seu ministério, ser interrogados por fariseus, por mestres da lei, por pessoas que eram pessoas que tinham conhecimento acerca das escrituras, acerca da Torá, acerca da lei, acerca do Pentateuco. Só que Jesus, ele nunca perdeu tempo com discussões. Jesus nunca perdeu tempo com briguinhas, não. Jesus, ele respondia com exemplos e dando lições. Tanto é que Jesus ele pregava muito por intermédio de parábolas. E essas parábolas pregadas por Jesus eram parábolas dando exemplos, né? Trazendo coisas terrenas para ilustrar as coisas do reino dos céus, as coisas do céu. Eu acho interessante esse capítulo 15. Por quê? Porque aqui Jesus, no único capítulo, vai falar acerca de 3 parábolas. Por que Jesus também pregava por parábolas? Para que as pessoas que ouviam a palavra de Jesus pudessem entender, pudessem compreender o que Jesus estava querendo passar na sua mensagem de informação. Porque Jesus era um pregador que ele pregava para doutor, mas ele pregava também para pessoas que não tinham uma cultura na sociedade, que não tinham um conhecimento vasto. Jesus pregava tanto para pessoas inteligentes em não conhecimento, como pessoas leigas no conhecimento. Jesus ele não tinha dificuldade alguma de poder pregar para essas pessoas. Então Jesus ele pregava por parábolas, porque tantas pessoas que tinham conhecimento
né, vasto, como pessoas também que não tinham esse conhecimento, conseguiam entender o que Jesus estava pregando. E olha que coisa interessante. No capítulo 15, versículo 1, está dizendo: e chegando-se ele, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Ouvir o quê? Jesus pregar. Ouvir o quê? A palavra de Jesus. E a Bíblia diz que os fariseus murmuravam. Os fariseus e os escribas, eles murmuravam entre eles, falando acerca de tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Que Jesus entrava para poder na casa do pecador, que Jesus fazia coisas, milagres, curas em dia de sábado. Então eles murmuravam. E uma coisa que é fantástico no ministério de Jesus é que Jesus, ele sondava a mente e o coração. Jesus, ele conhecia a intenção do coração daqueles homens. Meu amigo Júnior, que Deus abençoe sua vida, meu amigo. Saudação de paz para toda a sua casa, no nome de Jesus. Então Jesus, ele sondava o coração das pessoas. E quando Jesus sondava o coração das pessoas, Jesus então respondia, trazendo resposta por intermédio da palavra. Jesus aqui, ele inicia a parábola dizendo assim, olha o que Jesus está dizendo: quem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? É uma pergunta de Jesus. Paz, Karina, Deus abençoe. Jesus então, ele está dizendo: peraí, se vocês têm 100 ovelhas, olha o exemplo que Jesus está usando, é a parábola. Se você tem 100 ovelhas e de repente uma se perde, você deixa as 99 em um lugar seguro e não vai atrás daquela perdida? Os fariseus falam: claro que eu vou atrás, né? Aí olha só, e achando ela, que é aqui que está é fantástico, e achando ela, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a ovelha perdida. Jesus está contando a parábola. Aí Jesus disse assim: olha, digo, porém, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Jesus está dizendo o seguinte, deixando bem claro. Jesus está deixando para eles claro o seguinte: que Jesus se importa com aquele que se perdeu no meio do caminho. Que Jesus se importa, meu amigo Daniel, um abraço para você, meu amigo, trabalha com a gente ali na empresa. Que Jesus se importa com a pessoa que se feriu no meio do caminho. Da mesma forma que a ovelha se perdeu e o pastor foi atrás e após achá-la fez uma grande festa, um grande banquete, o Senhor está dizendo: também há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Você não vai ver na Bíblia escrito que há festa no céu quando um cego volta a enxergar, quando um surdo passa a ouvir, quando um paralítico é curado, quando um morto é ressuscitado. Você não vai ver isso escrito, mas você vai ver escrito na Bíblia que há festa no céu. Lucas 15:7. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Por que a festa no céu? Porque Jesus morreu, não foi para os sãos. Jesus morreu para os doentes. Jesus morreu na cruz, foi para todos aqueles que são pecador. E todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer.
Nós estávamos perdidos, caminhando em passos largos para o inferno. Só que Jesus nos justificou junto ao Pai, por intermédio do seu sangue na cruz do Calvário. Então nós podemos observar que o que faz ter festa no céu é quando um pecador se arrepende. Quando uma alma reconhece os seus erros, as suas limitações, as suas falhas. Há festa no céu. E a Bíblia diz que Jesus continua. E aí Jesus diz o seguinte: Jesus vai falar sobre a segunda parábola, o segundo exemplo dessa parábola do capítulo 15. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa a buscar com diligência até achá-la? As dracmas era dado para uma mulher que estava se preparando para o casamento. Meu amigo William, que Deus abençoe. O noivo dava as dracmas para a sua noiva. Ele ia embora e deixava a noiva com aquelas dracmas. Um período de 6 meses, 8 meses, 1 ano. E dentro desse período, o noivo ia preparar a casa, ia preparar o terreno, ia preparar tudo, para quando tivesse tudo pronto, o noivo ia voltar ao encontrar com a sua noiva, e ao encontrar com a sua noiva novamente, ele tinha que encontrar a sua noiva com aquelas 10 dracmas, porque representava o zelo, a pureza daquela virgem, o cuidado que ela teve ao receber aquelas dracmas. Porém, Jesus está dizendo que aquela mulher tinha 10 dracmas, só que ela entendeu tanto a importância daquilo, ela entendeu tanto a importância de ter aquelas 10 dracmas, porque ela sabia que sem aquelas 10 dracmas ela não poderia casar com o seu noivo, porque isso era uma irresponsabilidade da parte dela. Então ela varre a casa, ela começa a tirar tudo do lugar até encontrar. E quando ela encontrou, a Bíblia diz que ela convoca todas as suas amigas. E quando ela convoca todas as suas amigas, ela diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Então nós vamos observar que Jesus, nessa segunda parábola aqui, pastor Gilson, Deus abençoe, fui muito alimentado por Deus pela sua vida ontem ali, pregando na nossa sede, que Deus em Cristo te abençoe, meu amigo. Nós vamos ver que Jesus está dizendo a preocupação daquela noiva. A pergunta que eu faço para nós é: quais têm sido as nossas preocupações? A preocupação daquela noiva foi varrer a casa e encontrar a dracma, porque sem a dracma ela não poderia casar com seu noivo, porque isso era uma responsabilidade. Mas então, para a alegria dela, ela varreu a casa e ela achou a dracma perdida. Agora Jesus vai contar acerca da terceira parábola, que é do filho pródigo. E é sobre essa parábola que nós vamos falar aqui, e eu já caminho para o final. Um homem que tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. E de repente, o mais novo, escute isso, ele vai chegar até o seu pai. E ele vai exigir do seu pai parte da sua herança. E ele vai dizer: pai, dai-me parte da minha herança, da minha fazenda, porque pertence a mim. Esse filho aqui, ele está faltando com respeito com o pai. Por quê?
Porque o filho ele só poderia exigir herança após a morte do seu pai. Nenhum filho pode exigir herança com seu pai vivo. Ele está infringindo uma lei. Ele está indo contra os princípios. Entenda, eles são judeus. Então, o filho não está respeitando o pai. Em outras palavras, até desejando a morte do pai para poder tomar posse de tudo. E naquele momento, o pai, ele não vai bater de frente com o seu filho. O pai não vai questionar o seu filho. O pai é que representa o próprio Deus. O pai não vai questionar o seu filho. Simplesmente o que o pai vai fazer? Com tristeza no seu coração. Mas ele vai dar. O filho não pensou duas vezes. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo. Quando ajuntou tudo, ele saiu para uma terra longínqua. Essa palavra longínqua aqui é uma terra distante. Ou seja, ele saiu do meio do povo que ele pertencia. Ele foi para uma terra distante de todo mundo. Ele ficou isolado. Ele não respeitou seu pai. Pegou tudo que ele tinha e foi embora. Sem menos pensar em retroceder na sua decisão. Foi embora. E aí o que nós aprendemos aqui? Ele desperdiçou. O que seria desperdiçar? Só pode desperdiçar alguma coisa quando eu não valorizo o que eu tenho. Quando eu não sei a importância dessa caneta em minhas mãos e para que ela serve, eu vou desperdiçar ela. O que está acontecendo aqui? O filho, meu amigo pastor Gilson, está desperdiçando, porque ele não está valorizando o suor que caiu no rosto do seu pai, porque ele não suou a camisa. Ele não se sacrificou para ter o que ele está tendo ali, porque todo sacrifício foi o seu pai. Foi do seu pai. Mas agora ele está desperdiçando, porque ele não entende o real significado daquilo que ele tem. E quantas das vezes nós somos assim? Nós começamos a desperdiçar aquilo, as oportunidades que Deus tem nos dado, porque não valorizamos e não entendemos o real significado, a real importância daquilo que tem na nossa vida. Mas nós vamos aprender aqui, vamos para a palavra. Desperdiçou a sua fazenda vivendo, dissolutamente, ou seja, vivendo sem propósito. Viver sem propósito é desperdício. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não pode, eu não posso, nós não podemos viver sem propósito. Uma vez que vivemos sem propósito, vivemos assim como esse homem, como esse jovem, dissolutamente. Aquele jovem estava desperdiçando e vivendo de qualquer jeito. E Deus não nos chamou para viver de qualquer jeito. Deus não nos escolheu, não escolheu a mim, não escolheu a você para ficar de qualquer jeito. Mas aquele jovem desperdiçou tudo. Mas vamos para a Bíblia, versículo 14.
E havendo ele gastado tudo, irmãos, ele gastou tudo sem pensar no dia de amanhã. Houve naquela terra ali uma grande fome. Que terra é essa? A terra onde ele estava. A terra onde ele estava habitando, houve uma grande fome. Rosângela, Deus abençoe meus sentimentos, viu? Pela perca do seu pai. Que o Espírito Santo de Deus te console, em nome de Jesus. Houve uma grande fome naquela cidade. E aí vem um problema. Quando eu gasto tudo sem pensar, quando eu vou desperdiçando tudo, vivendo dissolutamente, o dia mau pode chegar. E quando o dia mau chegar, o que teremos para apresentar diante da dificuldade? Aquele jovem não pensou e a fome chegou naquela cidade. E aí ele começou a padecer necessidade. Ele começou a sofrer com as ações, com as atitudes erradas que ele tinha tomado. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Queixe cada qual dos seus próprios pecados. Você não tem que ficar colocando desculpa ou transferindo a culpa que é sua para alguém. Não, você é o culpado. Você é o errado. Eu sou o errado. E eu preciso reconhecer isso. Vamos para a Bíblia, nós vamos aprender. É um ensinamento da parte de Deus para nós. E a Bíblia diz: e começou a padecer necessidade. E ele foi, vendo que ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais recursos. Detalhe, quando ele tinha recursos, quando ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Quando ele tinha algo para oferecer para alguém, todo mundo falava que era amigo. Na verdade, o verdadeiro amigo é aquele que estende a mão quando ninguém te estende. Ele é teu amigo independente daquilo que você tem para oferecer. É teu amigo. Mas vamos para a Bíblia. Ele chegou a um cidadão daquela terra, que era um grande empresário, dono de campo, de fazenda. E ele disse assim: olha, eu estou procurando um emprego. Você não tem um trabalho para que eu possa trabalhar aí na empresa que você é dono, nesse campo, nessa fazenda? E aquele homem falou assim: olha, eu tenho uns porcos ali. Vai lá apacentar eles. E quando ele está lá trabalhando com os porcos, a Bíblia diz, amados, olha só, quando eu saio da casa do Pai, a tendência é a minha vida ir declinando. Quando eu saio da casa do Pai, porque na casa do Pai é proteção, segurança. Como o pastor Gilson pregou ontem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Quando eu saio da casa do Pai, logo a minha vida ela começa a se declinar. E de repente essa declinação você não percebe de imediato. Você só vai perceber quando você estiver na lona, na sarjeta, quando você estiver sem nenhum recurso mais. É aí que você vai cair na real e vai entender que na casa do Pai você tinha tudo, mas não valorizava nada. Mas vamos para a Bíblia para nós aprender. Ele desejou encher o seu estômago com as bolotas que o porcos comia. Olha a situação que aquele jovem chegou. A fome estava tão grande que ele desejou comer a comida que os porcos comiam.
É isso que Satanás quer fazer. Nos jogar dentro de uma situação aonde nós queira desejar comer das bolotas que os porcos comem. Mas vamos para a Bíblia. Olha só que interessante, versículo 17. E caindo em si. Porque o que é avivamento? Avivamento é quando eu caio em si, quando eu reconheço. Gilson, Deus abençoe a sua vida, meu amigo, guerreiro. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele reconhece: eu sou filho, só que eu saí da casa do meu pai. E ao sair da casa do meu pai, olha a situação que eu estou. Mas em contrapartida, quantos trabalhadores que estão na casa do meu pai trabalhando, que não têm o vínculo que eu como filho tenho com meu pai, mas eles estão bem, eles têm abundância de pão, eles têm o que vestir, eles têm o que comer, eles têm proteção, e eles não têm vínculo com o pai. E eu sou filho, eu tenho um vínculo. E olha a minha situação, e olha a situação dos trabalhadores da casa do meu pai. Karen, Deus abençoe sua vida. Então, aquele homem, aquele jovem, ele cai em si. Ele começa a dizer no versículo 28, versículo 18. Levantai-me-ei. Esse levantai-me-ei aqui é uma mudança de posicionamento. Esse levantai-me-ei aqui é dizendo: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou reconhecer o meu erro, a minha fragilidade. Eu reconheço as minhas limitações. Entenda, o avivamento só pode acontecer na minha vida. A mudança só pode acontecer na minha vida quando eu reconheço. Enquanto eu não reconhecer, eu vou ficar dando soco em ponta de faca. Mas quando eu reconheço, algo começa a mudar. E o que acontece? Ele disse: levantai-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-eis: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele então decide se humilhar perante o pai. E quando ele decide se humilhar perante o pai, ele diz: Pai, se o Senhor não quiser me chamar de filho, tudo bem, eu aceito. Aliás, eu provoquei isso. Só que faze-me de como um dos seus trabalhadores. Deixa eu voltar para a casa do pai, deixa eu voltar para ele, deixa eu me humilhar perante o Senhor. Só que, sabe que eu aprendo? Que eu posso pecar, posso errar, posso falhar, mas isso não muda o amor que o pai sente pelo filho. Vou repetir de novo. Eu posso errar quantas vezes for necessário, quantas vezes for, mas isso não muda a ação, o amor, a atitude do pai para comigo. Oh, aleluia! Glória a Deus! O filho reconhece e começa a dizer: Pai, eu reconheço, eu errei, eu falhei. Mas o ponto principal aqui não é você errar, é você reconhecer. O pai, ele nunca vai olhar para você te julgando o teu passado, o que você fez. Satanás, ele é assim, ele julga o teu passado. O que você fez, ele fica ali martelando. Mas o pai não olha para você
Quando ele olha para você, ele não vê o que você fez, ele vê o que você é. E ele vê a sua atitude de mudança. E é isso que traz o avivamento. Jesus, então, representando esse pai, a Bíblia diz que o pai, quando viu o filho, porque o filho se levantou e foi para a casa do pai. E quando o filho estava longe, olha o versículo 20, o pai viu. E a Bíblia diz que o pai se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. O pai, quando viu o filho voltando, o pai correu, abraçou e beijou. Mateus capítulo 11, versículo 28, se não me falha a memória, está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... O que está acontecendo aqui? O filho reconhece, está voltando, o pai está pronto para receber. O filho reconhece, está voltando, o pai está pronto para beijar, para chamar de filho novamente. E o interessante é que o pai não joga na cara. O pai dá ao filho o mesmo lugar que ele tinha antes de pecar, antes de sair da sua casa. E é isso que vai trazer indignação para o filho mais velho. Veja bem, e eu caminho para o final. O pai abraça, beija. Ele faz sinais aos seus servos e ele diz: trazei depressa a melhor roupa. Se ele está dizendo para trazer a melhor roupa, é porque o filho dele não estava com uma roupa boa. E vesti-lo. E põe um anel na sua mão. Anel, na Bíblia, fala de autoridade. Roupa fala de proteção. Sandália nos pés fala de cuidado. Quando eu reconheço que eu preciso voltar para a casa do pai, para o lugar que eu nunca deveria ter saído, o pai me devolve proteção, cuidado e autoridade. Satanás, ele quer roubar isso de nós. Só que Jesus, ele nos devolve tudo isso quando eu reconheço. Caminho para o final. Aí o pai diz: trazei um bezerro cevado e matai e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto, mas reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Aqui está a questão. Porque existe pessoas que não estão preparadas para ver a sua alegria. É com muita tristeza que eu vou falar isso. Infelizmente, existem pessoas que estão na casa do pai, mas quando vê um filho que saiu da casa do pai voltar e assumir a posição que era dele antes de sair da casa do pai, eles questionam, como esse homem, esse filho mais velho questionou aqui, meu amigo Willis, Deus abençoe. Ele questionou, quando o filho mais velho estava se aproximando da casa do pai, ele ouviu a música, ele ouviu a música, as pessoas dançando, ele chama um dos servos e diz: o que está acontecendo na casa do meu pai? E alguém olha para ele e começa a dizer: você não sabe? Eu vou te falar. O seu filho, o seu irmão mais novo, que tinha saído da casa, voltou. E o pai matou um bezerro para se alegrar. Sabe qual foi a atitude? Sabe qual seria, na verdade, a atitude do irmão mais velho? Era correr para dentro da casa e abraçar o seu irmão. Mas sabe qual foi a atitude dele?
que não agrada o pai, ele correu para casa, se isolou e começou a questionar. O pai, percebendo que o seu filho tinha chegado e não lhe cumprimentou, não lhe saudou, foi atrás do filho. Filho, o que está acontecendo? E o filho começa a questionar, falar assim: pai, eu te sirvo há tantos anos e nunca transgredi os teus mandamentos e nunca me deste nem um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Mas olha a pronúncia do seu irmão, do irmão mais velho. Mas, porém, este teu filho, ou seja, por que ele não falou assim, esse meu irmão? Falou, não, este teu filho, ou seja, dá um sinônimo de desprezo, de descaso. Esse teu filho está no versículo 30, para você falar que eu não estou inventando, não estou inventando nada, está escrito na Bíblia, versículo 30. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. A Bíblia diz que o pai, vendo aquilo, o pai vai olhar para o seu filho e vai dizer: filho, tu sempre estás comigo. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: tudo que é meu também é teu. Porém, é justo que nós nos alegramos com o retorno do seu irmão, porque ele estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas ele foi achado. Eu disse no capítulo 15, versículo 7, que a única coisa que muda o ambiente do céu trazendo festa é quando um pecador se arrepende. E o que aconteceu aqui foi que este filho mais novo se arrependeu, voltando para a casa do pai, e o tratamento do pai não mudou. O tratamento do pai permaneceu o mesmo, tanto para com o filho mais novo, tanto para com o filho mais velho. O que eu quero vos dizer nessa noite, por intermédio dessa parábola, dessa palavra de Deus aos nossos corações, e eu finalizo, é que você que é um filho pródigo, que saiu da casa do pai, você precisa voltar, você precisa retroceder, tomar a atitude de voltar para a casa do pai. Mas talvez a sua mente, talvez o seu pensamento seja este: mas alguém não vai gostar, alguém não vai aplaudir a minha decisão. Só que você precisa tomar essa decisão não pautada naquilo que as pessoas vão dizer ou vão pensar. Você precisa entender que quem perdeu a comunhão com o Pai foi você, e somente você é capaz de trazer esta comunhão, trazer esse contato novamente com o Pai. É você. Você precisa voltar a ter intimidade com o Pai. E só tem intimidade com o Pai dentro de casa. O filho mais novo, ele estava na casa do pai, mas ele não tinha intimidade com o pai. Ele saiu, mas quando ele levanta e decide voltar, ele volta com a sua mente transformada, diferente, dizendo: eu preciso ter comunhão com meu pai. Talvez até hoje você não tinha essa comunhão com o Pai. Mas hoje, nessa noite, esta palavra de Deus é de reflexão para nós, para que nós possamos ter comunhão, intimidade com o Pai. O mais importante nessa noite é você entender